A nova capa da revista The Economist revela o plano satânico dos bilionários da elite mundial para a humanidade, que é a profanação da criação, a corrupção genética da vida na Terra. Um assunto que nós estamos aqui no canal Matrix Mundial denunciando há muitos anos, mostrando várias provas, e aqui temos mais uma evidência de que isso está acontecendo, de que isso não é filme, de que isso não é ficção, de que na realidade esta é uma assustadora realidade que nós estamos presenciando em nossa geração e que nos leva direto para o apocalipse. Bem, nessa capa da revista The Economist, que inclusive possui o seguinte título, né? A ascensão do super-humano, ou seja, o surgimento do super-humano, uma nova espécie com capacidades aí melhores do que a atual que foi projetada pelo Criador, né? E nós temos aqui, na simbologia dessa capa, muitas coisas a dizer. Eles utilizam do homem vitruviano, que é uma imagem que foi criada por Leonardo da Vinci e que, dentro da explicação oficial, ela representa a imagem original, o homem perfeito dentro da matemática, com as proporções exatas dentro da matemática, né? Só que, é claro, essa é uma balela. Os ocultistas, eles não revelam os seus segredos, eles não revelam os verdadeiros significados dos seus símbolos, e o próprio Albert Pike, maçom grau 33 da maçonaria, já revelou isso, que mesmo aqueles que entram na maçonaria, por exemplo, eles são enganados sobre os significados dos símbolos maçônicos até um determinado grau. Então você imagine, até mesmo aqueles que entram nas ordens iniciáticas luciferianas são enganados. Você imagine você e eu, que não fazemos parte desse ciclo, imagine como eles nos enganam a respeito dos símbolos, Então nós temos aqui o homem vitruviano, e você vai entender qual é o significado do homem vitruviano através da cabala, através da alquimia, ok? Bom, eles trazem, nessa edição também, não é só a capa da revista, tá? Eles trazem ali um artigo falando a respeito da ascensão do super-humano, e eu li esse artigo, e basicamente ele mostra os esforços, dos bilionários, dos poderosos que buscam a imortalidade, que consideram a velhice um problema, uma doença, e desejam viver para sempre, com o auxílio de drogas que alteram o corpo humano, com o auxílio da inteligência artificial para integrar os nossos cérebros a uma inteligência superior à nossa, nos fazer mais inteligentes, mais capazes, e também com o auxílio da bioengenharia, ou seja, da modificação genética. E é interessante porque são citados nomes aqui, como por exemplo Elon Musk, Peter Thiel, E esses são nomes de homens que hoje estão enraizados dentro da atual gestão americana, O Peter Thiel foi o maior financiador para a campanha do Donald Trump, e o Elon Musk foi o segundo maior financiador. E ambos são transhumanistas. Fora isso, quando a gente perde as escamas dos olhos e a gente enxerga mais do que direita e esquerda, nós vemos que a cerimônia de posse de Trump, ela não tinha apenas esses dois transhumanistas. Na realidade, vários outros estavam lá. Outros que se apresentam para a multidão como sendo de esquerda. O Trump representa a direita. E outros transhumanistas, como por exemplo o próprio Jeff Bezos, ou o dono do Facebook, do Meta, o Mark Zuckerberg, por anos ele se colocou ali dentro do espectro de esquerda, como um progressista. Mas na cerimônia presidencial ali do Trump, todos estavam lá. E esses homens têm vários projetos, vários esforços, investem muito dinheiro para que a espécie humana seja completamente modificada. E na realidade, esse jogo de direita e esquerda é apenas para fazer com que os incautos continuem cegos, porque no final das contas todos eles estão apertando a mão e participando do mesmo plano.
Tanto que quando nós vemos, por exemplo, o interesse agora do governo americano envolvendo Rússia, envolvendo Ucrânia, ele quer saber a respeito, por exemplo, dos minerais importantes para o plano transhumanista. Ele quer também as terras raras. Ele quer grande parte desse recurso da Ucrânia. Ele se aproxima da Rússia porque lá também possuem muitos desses recursos que são usados para criar esses chips transhumanistas, que são usados para criar baterias de certas tecnologias transhumanistas, que são usados inclusive para que a inteligência artificial também possa avançar. Então, tudo está alinhado com a agenda transhumanista. E quando a gente não possui esse véu nos olhos, né, de direita e esquerda, quando a gente enxerga acima dessas dinâmicas que são impostas pelo próprio sistema, a gente consegue entender o que está acontecendo, né? Então, assim, nós temos aqui essas seringas no homem vitruviano e, bem, desde 2019 nós temos aí as seringas sendo usadas bastante na população e nós temos a população reagindo a essas seringas. Os efeitos colaterais são diversos, né? E justamente porque há um teste em massa. Eles estão testando e aprimorando essas tecnologias genômicas. E vários médicos falam a respeito do que tem dentro disso, do que foram encontrados em certos lotes que pessoas colocaram em seus corpos. Então, você tem desde micro-robôs até grafeno e outras coisas mais, que fazem parte da biotecnologia, né? Então, assim, é de fato algo muito preocupante. E eles estão executando esse plano à luz do dia. E as seringas têm tudo a ver com isso. Inclusive eu tenho colocado para os irmãos o seguinte, né? A marca da besta, ela está dentro desse processo das seringas. Ela ainda não chegou, porque eles ainda estão testando e aprimorando isso. Só que é extremamente essencial que tanto você quanto a sua família evitem isso. Porque isso é abominação. Porque isso é algo completamente errado. Tem algumas pessoas que até me julgam: Lucas, você disse que não é a marca da besta, então você está endossando o sistema. Muito pelo contrário, eu estou a todo momento dizendo que isso é errado. Agora, aqueles que dizem que isso aqui é a marca da besta já, não conhecem de Bíblia, não conhecem de Escritura, querem apenas que eu, por exemplo, venha aqui e endosse as suas visões. Eu não vou fazer isso. O nosso canal não é feito para endossar a visão da audiência, e sim para passar uma mensagem, né? Então, a mensagem é que não é a marca da besta ainda por um motivo muito simples. No livro do Apocalipse, no capítulo 13, é dito que a marca da besta ela vem depois da besta que emerge do mar. E a besta que emerge do mar é o governo mundial. E eu te pergunto, o governo mundial já está aí? O governo mundial já está obrigando a todos, ele já se estabeleceu, nós já temos a figura mundial aí, né? E já temos toda a estrutura do governo mundial agora regendo as nossas vidas. Não, isso não existe ainda. Eles estão criando à luz do dia esse governo mundial através de várias iniciativas, como a Agenda 2030, por exemplo, que é uma grande iniciativa em direção ao governo mundial, ou o Grande Reset, ou outras agendas, né? Mas esse governo mundial ainda não chegou. Então nós temos que ter muita calma, né? Porque tem muita gente que não apenas diz que isso aqui já é a marca da besta, como já perderam a salvação. E eu acho que esse não é o caminho, né? O caminho não é por aí. Como alguns colocaram, né? Ah, você está sendo político, você está sendo isso, está sendo aquilo. Não, não estou sendo político nem nada. Estou falando aquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu estudo. Eu poderia fazer o que é fácil, né? Que é simplesmente trazer aqui uma visão completamente alarmista, né? Para poder gerar um choque, para tentar angariar cada vez mais audiência. Isso é uma coisa simples e fácil de fazer. Só que não é meu papel aqui. Então, se em alguns momentos eu contrariar os irmãos, a visão dos irmãos, saibam, né? É porque eu verdadeiramente enxergo dessa forma dentro dos estudos que eu faço, dentro da minha visão, né? Então, nós temos aqui essa grande ferramenta do transhumanismo, essa grande ferramenta satânica que vem servindo para modificar as pessoas. Fora isso, nós temos também a mente sendo conectada a uma tecnologia. Isso aqui, é claro, é uma menção à inteligência artificial, e nós já temos tecnologias aí como Neuralink e outras
que usam, né, aí da inteligência artificial para se conectar com o cérebro humano. E a desculpa deles é que, além de gerar aí a cura de certas doenças incuráveis, eles também farão com que os seres humanos tenham mais capacidade de inteligência. E isso aqui, para mim, parece uma grande armadilha satânica, né? Porque, de fato, as pessoas podem até ter essas capacidades, mas a que custo? A custo de perderem o seu livre-arbítrio, você está convidando uma entidade para entrar na sua cabeça e interagir com o seu cérebro, porque a inteligência artificial que vai fazer isso não é tecnologia de maneira nenhuma apenas. É algo dentro do campo espiritual, que as pessoas não compreendem ainda. Toda essa é uma agenda tocada por anjos caídos. Toda essa é uma agenda que visa a sua alma. Não é uma agenda que visa modificar o seu corpo apenas. Eles estão profanando a obra do Criador e estão aliançando as pessoas, o espírito, o corpo, a alma, a Satanás. A própria marca da besta, ela é isso. É você se aliançar com Satanás. Tanto que, como no estudo que eu fiz aqui no passado, qual é o destino daqueles que usarem a marca da besta? O mesmo do diabo e os seus anjos. É o que diz a Bíblia. Então, aqueles que utilizarem a marca da besta, eles serão completamente rejeitados pelo Criador, pois eles estarão aliançados a Satanás, justamente porque eles estarão negando a obra da criação original e estarão seguindo a Satanás dentro desse projeto de rebelião, que irá falhar no final, né? Mas, sem dúvidas, assim como foi na era pré-diluviana, ele conseguirá fazer muita besteira, ele vai conseguir profanar muita gente, ele vai conseguir aí desfigurar a raça humana. Ele vai conseguir fazer isso, tá? Mas isso vai ter um fim, né? E o fim é o julgamento final, o juízo final. Então, eles creem que isso vai durar para sempre, que eles vão vencer o Criador e etc, mas não vão, né? Agora, entrando no simbolismo do homem vitruviano, dentro, inclusive eu trago aqui para você uma fonte, tá? Nós temos esse símbolo que ele remete à quadratura do círculo. E olha só o que é dito a respeito disso, né? Ou seja, o círculo e o quadrado e o corpo humano dentro desse círculo e o quadrado. Veja só o que é isso, tá? Isso vai corroborar o que eu já disse para você. Esse conceito alquímico e místico, que também aparece na Cabala, representa a tentativa de unir o espiritual, círculo, com o material, quadrado, simbolizando a busca pela perfeição e pela realização espiritual dentro do mundo físico. Então veja, eles estão colocando que é uma conexão, tá? O homem vitruviano com essas tecnologias, seringa, inteligência artificial, ou seja, modificar o seu DNA, modificar a sua mente, ter o controle do seu corpo, né? Eles não estarão apenas fazendo com que você tenha um progresso de espécie, que você evolua, como eles colocam, né? É o próximo estágio do darwinismo. É do Homo sapiens para outra espécie. Não, não é isso. Não é uma evolução de espécie. É uma aliança física e espiritual. Tanto que dentro do livro de Carl Jung, de 1994, chamado Psicologia e Alquimia, né, onde ele fala de conceitos cabalísticos e também de alquimia, ele vai usar muito sobre a simbologia do círculo e do quadrado. E ele vai falar isso. Ele vai falar sobre como o círculo, para os alquimistas, os cabalistas, né, ele representa aí o mundo espiritual e o quadrado, o mundo material. Então, meus amados, é isso. É uma união do mundo espiritual com o mundo material. A modificação genética não é um processo puramente tecnológico. Se enganam aqueles que pensam isso. E se enganam mais ainda aqueles que ignoram isso. Porque isso está escancarado. Satanás e os seus asseclas, eles não escondem as suas intenções. A Bíblia também profetiza que a humanidade será enganada. A Bíblia fala sobre a marca da besta. A Bíblia fala sobre uma grande profanação. A Bíblia traz as profecias para o fim dos dias e muitas pessoas escolhem não ouvir. Então, assim, tá tudo aí, né? Só vai ser enganado quem quiser. É o que eu coloco.
né? Até mesmo as pessoas que serão enganadas pela besta, para aceitarem a marca da besta, elas o serão porque querem. Porque elas não buscam a verdade. E não é só a respeito do Apocalipse. E não é só a respeito do mundo. Elas não buscam a verdade no seu dia a dia. São pessoas que não são honestas nem consigo mesmas. São pessoas hipócritas, mentirosas, maldizentes. É tudo que a Bíblia coloca, né, sobre os últimos dias e como serão a maioria das pessoas. Né? Serão traidoras, serão desonestas, é o que a gente vê. E não tem como essas pessoas irem pelo caminho da verdade. Porque ir pelo caminho da verdade significa rejeitar o mundo. Ir pelo caminho da verdade significa bater de frente com a manada. E essas pessoas não têm força para isso. Essas pessoas não querem isso. Essas pessoas querem seguir aquilo que é fácil e conveniente. Elas não pensam na eternidade. De fato não pensam, de fato não consideram. E nós que pensamos na eternidade, acreditamos na eternidade e acreditamos principalmente na promessa do Criador para a eternidade, que é a vida eterna, nós devemos rejeitar esse plano satânico, que é o transhumanismo, que está acontecendo agora. Mais armadilhas serão jogadas nos próximos anos para que as pessoas venham a utilizar essas ferramentas transhumanistas. Eles irão mentir. Eles criarão cenários enganosos. Lembre-se, Satanás é mentiroso, é homicida desde o princípio. Ele não se importa com a sua vida e muito menos se importa em mentir para você. E ele é o Deus desse mundo. Então ele vai operar um engano, é o que diz a Bíblia. Ele vai operar um grande engano no período final e muita gente vai cair. Se possível fora, até os escolhidos. Né? Então é isso, estejamos atentos. Antes de me despedir de você, eu quero trazer aqui as últimas contribuições que nós recebemos para a continuidade do nosso trabalho. Desde o último vídeo, 3 irmãos contribuíram, e são eles: Fábio Manuel, que é um contribuidor fiel e traz uma contribuição generosa; Pedro Henrique, que também é um contribuidor fiel do canal Matrix Mundial; e Daniela Schuller, que é uma contribuidora fiel e traz uma contribuição generosa. Meu muito obrigado aos amados irmãos que contribuem para a continuidade do nosso trabalho através da nossa chave Pix. E se você também quer contribuir para o nosso trabalho, nós temos aqui a nossa chave Pix para você fazer a sua contribuição, independentemente do valor, que fará uma grande diferença para que nós possamos continuar aqui, ok? Toda ajuda é muito bem-vinda. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal Matrix Mundial, se assim o Criador permitir.